Fala fiel, eu sou o Deco. E eu sou o Guto e vamos para mais um pós-jogo e pô, irmão, eu não consigo esconder minha felicidade, velho. Finalmente, vocês pediram tanto um pós-jogo com vitória do Corinthians. A gente pediu muito, a torcida pediu tanto, porque, cara, tava na hora do Corinthians voltar a ganhar. Tinha ganho contra o Vitória em casa, agora emenda mais uma vitória em casa, dessa vez contra o Criciúma. Que assim, eu acho que o que a gente conseguiu sentir muito no jogo hoje, pelo menos eu consegui sentir, foi a energia. A energia completamente diferente. Isso eu não falo só do trabalho do Ramon Dias, eu não falo só da equipe do Corinthians, mas da torcida corintiana, que quem ganhou hoje foi a torcida, irmão. Quem ganhou foi a torcida e quem vai deixar o Corinthians na primeira divisão é a torcida corintiana. Porque é impressionante, 43 mil pessoas em uma terça-feira à noite na Neoquímica Arena, com o time em 17º colocado do Campeonato Brasileiro, com o Corinthians muito mal, só tinha 2 vitórias no campeonato e agora conseguiu a terceira e foi fundamental. Você vê, a gente até comentou a torcida gritando o nome dos jogadores antes do jogo, alguém errava algum passe, a torcida ainda assim apoiava, ainda assim estava junto com o time, foi assim do começo ao fim do jogo. De novo, parabéns à torcida corintiana, porque, cara, isso faz muita diferença, E se a gente ainda não caiu antes, e se a gente tem chance de ter realmente uma reviravolta nessa temporada, acho que passa muito pela torcida, e finalmente o Corinthians também está conseguindo ter um desempenho melhor em casa e conseguir vitória em casa. Fora de casa a gente sabe que o buraco é mais embaixo, mas dentro de casa o Corinthians volta a vencer, ganha pela segunda vez, todas as nossas vitórias no campeonato vieram em casa, né, pra falar a verdade, e 3 pontos fundamentais. Cara, a gente vai olhar, primeira coisa, esse lance de dentro de casa, realmente você vê que dos 15 pontos que a gente tem no campeonato, 13 foram dentro de casa. O Corinthians tem só 2 pontos fora, 2 empates, não ganhou de ninguém fora, mas em casa pelo menos consegue fazer, entre aspas, o seu dever a partir de agora, que começou a realmente emendar algumas vitórias. Falando do jogo, eu realmente acho que o Corinthians teve uma injeção de ânimo a mais. Eu acho que o Ramon Dias conseguiu colocar o Corinthians um pouco mais intenso dentro de campo e isso acabou transparecendo no primeiro tempo. O Corinthians mais com a bola, o Corinthians conseguindo criar um pouco mais do que vinha criando antes. E eu acho que o gol do Criciúma acabou sendo um acaso, um azar, só que é um azar que realmente baqueia muito, que pelo menos eu na arquibancada fiquei bastante nervoso, bastante decepcionado e comecei, sabe quando acontece uma coisa que você fica, mano, não é possível, simplesmente não é possível. Na minha visão, o Corinthians fazia um bom primeiro tempo, a gente toma um gol num azar absurdo do Kaká, dessa vez não dá nem pra classificar como gol contra, o Hugo não consegue chegar na jogada, a gente toma o gol. Só que eu também vi um Corinthians mais intenso, com mais ânimo, mais organizado ofensivamente. Defensivamente ainda é uma bagunça, a gente já vai falar disso. Mas eu concordo com você que o ânimo da torcida realmente pareceu que era um lance de virada de chave. Que com a chegada de reforços, com a chegada de um novo técnico, com o Corinthians com uma sequência dentro de casa, que é uma sequência boa, sequência que dá para pontuar, pegou Vitória, agora pegou o Criciúma, vai pegar o Grêmio, que também é um time que tá lá embaixo. Eu acho que realmente a torcida entendeu, os jogadores entenderam que é o momento de virar a chave e é um momento que vai ser fundamental para definir o que a gente vai querer pro resto do ano. Se realmente vai brigar contra o rebaixamento ao final, que é o que eu acho, mas ainda dá tempo de corrigir essa rota e tentar buscar coisas maiores na temporada. A gente ainda tá vivo em 3 competições, obviamente no Brasileiro não dá para ganhar, mas dá para chegar muito mais longe do que tá agora. E na Copa do Brasil, na Sul-Americana, dá para tentar beliscar um pouco a mais do que a gente tá indo. Tudo agora vai depender da chegada desses reforços, como eles vão entrar, como que o time vai jogar e como que vai ser o trabalho do Ramon Dias a partir de agora. Exatamente, concordo com o que você falou, porque tem tempo mesmo, cara. A gente está no final do primeiro turno, tem um segundo turno inteiro pela frente. Quantas vezes a gente não já viu um clube ressurgir? Recentemente a gente viu o Fortaleza em último colocado, acabando o primeiro turno e acabou classificando para a Libertadores, né? Para a pré-Libertadores, terminou em 8º lugar, se eu não me engano em 22. Acho que foi 21. 22. Então, assim, o Fortaleza conseguiu isso e o Corinthians, cara, tem tempo para conseguir. E o que mais importava hoje era a vitória. Então, na minha visão, falta muita coisa, obviamente, porque é um começo de trabalho do Ramon Dias. Seria até injusto a gente ficar julgando aqui, ele fez isso aqui muito errado, isso aqui tá muito errado, porque é um começo de trabalho. Primeiro jogo, é muito difícil você cobrar que ele acerte em tudo, né? Tá começando agora, é um trabalho inicial. Se a gente quiser começar realmente pelo começo de tudo isso, que é a escalação da partida, eu não concordo com a escalação do Ramon Dias. Eu acho que eu teria entrado com uma outra equipe. A utilização do Hugo Souza no lugar do Donelli, eu acho justo, porque o Donelli não era um goleiro que vinha prejudicando
mas era um cara que não passava tanta segurança. Você testar um novo goleiro, ainda mais um cara que acabou de chegar, que tá com ânimo, quer mostrar serviço, eu acho válido. Agora, colocar o Félix Torres no banco, que é o melhor zagueiro do elenco do Corinthians, pra mim não faz sentido nenhum. Apesar da má fase, ele continua sendo o melhor zagueiro que a gente Continua tem. sendo o melhor zagueiro. Pelo esquema de jogo do Ramon, não sei se também a escolha do Hugo em vez do Bidu fosse a melhor. Colocar o Alex Santana no lugar do Bidon, colocar o Romero titular. Eu questionei muito a escalação inicial e eu acho que o Corinthians, com uma escalação diferente, poderia ter apresentado um melhor futebol. O Romero faz o gol, a gente vai falar do Romero. Você tem uma avaliação diferente, que a gente já conversou sobre o Romero. Eu não acho que o Romero fez uma boa partida. Claro, fez o gol, foi mais intenso do que em outros jogos, claramente, apareceu mais. Mas eu ainda acho que o lado direito do Corinthians peca muito com a falta de rapidez do Romero em relação a raciocínio, em relação a puxar contra-ataque. Porque parece que o lado direito fica um pouco morto ali. Não gostei da partida do Romero, mas cara, ele fez o gol, o Corinthians precisava da vitória, tem muita coisa para corrigir e o importante é que a confiança veio. Se o Corinthians ganhar no Campeonato Brasileiro significa ter 3 pontos na tabela, significa encostar para sair da zona de rebaixamento, que a gente ainda não saiu, é importante de salientar, mas também significa confiança. Um técnico que estreia, 2 jogadores que estreiam, que a gente vai falar dos 2 que na minha opinião foram muito bem. Uma equipe nova, jogando dentro de casa, contra um adversário que está em cima na tabela, mas querendo ou não, eu acho que é um confronto direto. Não vejo o Criciúma com outras pretensões sem ser brigar contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Eu acho que no futuro vai acabar caindo um pouco de posição do que já está agora. Então a vitória era essencial, a confiança é essencial, a energia, até para a torcida acreditar mais nesses jogadores, ver que tem gente com vontade, que tem gente determinada, é muito importante, cara. Então assim, é bom, o Ramon vai ter um tempo agora para estar com o ambiente mais tranquilo, para conseguir trabalhar melhor, mas eu acho que precisa de mudanças. A gente viu no segundo tempo, vamos entrar nesse mérito, que o Coronado para mim tem que ser titular do Corinthians. Tem que dar um jeito de jogar junto com o Galo. É um jogador diferente, é um jogador criativo, deu uma linda assistência pro gol do Kaká. É um cara que ele precisa se entender melhor que o Galo. Eu acho que hoje eles conseguiram se entender um pouco mais. Precisa de muito ajuste, precisa de muita mudança, claramente. Mas acho que a resposta do Corinthians em relação ao resultado e energia já valeu muito a pena. A energia, principalmente, eu pelo menos vi o ânimo muito diferente do que foi contra o Vitória, por exemplo. Apesar da vitória, contra o Vitória, da forma que foi e tudo, hoje o ânimo do torcedor era muito maior. Cara, eu fui nos 2 jogos, na volta do jogo contra o Vitória, você sentia assim, um clima completamente, não de velório, mas ninguém animado no metrô, tá ligado? Ninguém animado na saída do estádio, todo mundo muito quieto, assim, um clima meio de que, pô, tem muita coisa errada ainda. E hoje, apesar de que ainda tem muita coisa errada, você vê que o ânimo dentro de campo e fora dele foram muito diferentes. Isso partindo de jogadores, partindo de diretoria, isso partindo de torcida. E você vê que realmente hoje é uma vitória que a gente pode colocar a cabeça um pouco mais fora da água, respirar e ver que dá para sair dessa situação. Dá para não se afogar, dá para buscar algumas outras vitórias nos próximos jogos e tentar realmente sair dessa fase. Na minha visão, pelo menos, o Corinthians faz um bom primeiro tempo. Num azar a gente toma o gol. E no segundo tempo, realmente é aquele jogo um pouco pragmático, que a gente consegue achar 2 gols rápido, o que é muito importante. E que eu não senti pelo menos todo esse ânimo. Mas se não é pra ser no ânimo, vai na bola, vai na calma, vai no jogador que decide, como é o caso do Coronado, que numa linda assistência, assim, uma qualidade que realmente a gente vê em poucos jogadores hoje. O Hugo conseguiu um cruzamento muito bom também, que eu até me surpreendi, achei que tinha até desviado no primeiro momento, depois eu vi o replay, nada. Ele realmente foi muito bem. E eu acho que o Corinthians ele vem evoluindo. Vinha de um momento muito ruim com o Antônio Oliveira. Eu achei até que evoluiu em algumas questões nos últimos jogos, com o Rafael como interino, com o Larucci, e agora com o Ramon, eu vi uma evolução até a mais, taticamente, ofensivamente mais organizado, um time que ficou mais com a bola, um time que pegou um time que não é... O Corinthians pegou um time que não é um time bobo, pô. O Criciúma nesse ano tá bem. Eu também acho que vai brigar para não cair até o final do campeonato. Sim. Só que não é um time que está desesperado para não cair, está numa situação até que relativamente confortável na tabela. Tanto que o Corinthians ganhou hoje e continua 2 pontos de distância do Criciúma, e o Criciúma tem jogo a menos. O Criciúma demonstrou ser um time organizado hoje. Sim. O Corinthians teve muita dificuldade de filtrar na área do que Criciúma. Tecnicamente dá para ver que é abaixo. Então, por isso acaba não entregando tanto. Mas o Criciúma é o time que, inclusive, demitiu o Ramon Dias do Vasco. É o time que ganhou de 4-0 do Vasco do Ramon Dias.
E hoje o próprio Ramon vai dar uma resposta. O Corinthians dá uma resposta, o Ramon dá uma resposta. Jogadores que chegaram e estavam desconfiados deram resposta. Jogadores que a gente criticou, como é o caso do próprio Romero, fez gol e deu resposta também. Então, assim, é um momento em que a gente, obviamente, quer que o time evolua, que jogue melhor, que os jogadores evoluem e voltem a jogar bem. Só que o importante hoje é ganhar. A gente precisa fazer 3 pontos, da forma que seja. Fora de casa tem que pontuar, seja com empate, seja com vitória, tem que parar de perder o quanto antes, começar a somar pontos, que dá para sair sim dessa situação. E eu acho que dá uma sensação positiva também para os próximos jogos, que o que a gente mais critica no jogo hoje do Corinthians, se a gente for fazer uma síntese da parada, parte defensiva. A organização defensiva é muito ruim. Muito ruim, sofre muito. E eu acho que tem a ver com o sistema, que precisa melhorar, o Corinthians precisa aprimorar. Porque o Corinthians ele vem também, desde o começo do ano, nem só questão de nome, mas uma defasagem defensiva muito grande. Sim. Teve inúmeros zagueiros diferentes, inúmeros laterais diferentes. Tá tendo o 4º goleiro no ano, agora nesse jogo. Foi o 4º goleiro a jogar pelo Corinthians no ano, o que é bizarro. E como titular, não é nem coisa de um entrou como reserva. Não, todos titulares. E o sistema em si não funciona. Mas pesa também porque o Corinthians não tem tantas peças no setor. Você vê agora o André Ramalho que está chegando, que me parece um bom zagueiro. O Corinthians está atrás de lateral esquerdo no mercado, ficou de fechar com o Borja, não fechou, mas está atrás no mercado. Tem o Fagner voltando, que não entrou bem hoje, mas querendo ou não tem mais qualidade do que os outros que a gente tem na posição. Dá para enxergar o norte. Hoje eu vi no Corinthians um time com muita entrega, com muita energia dentro de campo, jogadores de fato sentindo o peso e tirando alguns lances ou outro, tipo o Mateuzinho tentando tocar de peito, que é ridículo. O Fagner no final do jogo. O Fagner no final do jogo. O Wesley até no primeiro tempo, que ele tenta driblar ali, meio que no começo ali da defesa ele acaba perdendo a bola. Tirando esses pontos, eu achei o Corinthians concentrado no jogo. Achei que os jogadores entenderam a responsabilidade. Quando tinha que dar bicão, deu bicão. Quando que tinha que afastar, afastou. Jogar simples, jogou simples. Então, cara, isso eu achei positivo. Concordo que teve uma organização um pouco maior. Para mim tem muito caminho para remar ainda. Eu acho que ofensivamente o Corinthians não é um time que consegue criar tanto. E eu acho que o Garro ficou muito sobrecarregado hoje, porque era o Garro e o Alex Santana tentando armar, e o Wesley e o Romero e até mesmo o Yuri Alberto não tinham tanto poder de armação, tanto poder de desenvolvimento de jogada, apesar do Romero ter criado uma boa chance no primeiro tempo. Então, cara, para mim tem muita coisa para melhorar, mas já dá para ver que teve o dedo do técnico, né? Teve o dedo do técnico. Outra coisa, por exemplo, a gente falou do Hugo, que você falou que deu uma baita assistência, realmente um belo cruzamento do Hugo, que a gente não via, mas o que deu para perceber? Primeiro tempo, o Hugo praticamente não subiu. A gente até trouxe um vídeo nas outras redes sociais falando como joga o Ramon Dias, que ele gosta de laterais ofensivos que cheguem muito à linha de fundo. E o Hugo não subiu. O Wesley muitas vezes cortava para dentro, a jogada que ele sempre faz, e o Hugo não passava pela lateral do campo. Até porque o Wesley raramente solta essa bola pro Hugo. Sim. Ele corta pro meio, o Hugo passa nas costas, muito raramente ele solta essa bola. Mas no segundo tempo, acho que deve ter tido até uma orientação do Ramon Dias, da comissão técnica dele, a gente viu o Hugo muito no ataque. O Hugo deu assistência, o Hugo apareceu na área numa bola que ele quase consegue finalizar. Teve muitos momentos que até o Coronado recuava um pouco mais ali pela esquerda e o Hugo conseguia ter uma liberdade para ir. Então você vê que até mesmo dentro do jogo, conseguiu ter algumas evoluções. Se não teve no começo, você viu que o Hugo fez um segundo tempo bem melhor do que ele fez no primeiro. O primeiro tempo ruim dele, o segundo tempo melhor. Então, cara, eu acho que são ajustes, vai consertando. O importante hoje era a vitória, o importante eram os 3 pontos. Tem muita coisa para melhorar, mas vale lembrar, é início de trabalho, tem jogador chegando, vai chegar mais jogador. Teve jogadores que já apresentaram a melhor, o Garro de uns jogos para cá já melhorou, o Ranieri de uns jogos para cá voltou a apresentar um bom futebol. Vamos ver se o Romero aí com esse gol ganha uma confiança. E já é positivo. Você falou dessas evoluções, eu acho que muito isso passa também pelo tal dedo do técnico, porque, voltando pra cá, a gente conversou sobre, eu pelo menos vi os pontas do Corinthians muito mais participativos do jogo. O Romero, em muitos jogos, a gente vinha aqui e falava, ele não apareceu no jogo, não lembro do Romero no jogo, porque ele ficava muito ilhado naquela lateral do campo, naquela ponta, e não participava. Defensivamente, até sim, com a bola nunca. Hoje eu pelo menos já vi o Romero saindo um pouco mais dessa ponta, abrindo espaço para o Mateuzinho passar, criando algumas boas jogadas, como foi o do primeiro tempo, que ele deixou o Yuri na cara do gol, foi justamente nessa posição, ele saindo da ponta e vindo um pouco mais para o meio. O Mateuzinho estava passando, ele viu o Yuri, deixou ele na cara do gol. O próprio Wesley, que parece que ele é casado com a linha lateral do campo, ele saiu mais dali, veio cair um pouco mais pelo meio, abriu espaço para o próprio Hugo poder avançar naquele corredor. Ele soltou muito mais a bola do que ele vinha fazendo, o Wesley no caso.
Obviamente, ele ainda tem as individualidades dele, ainda perdeu algumas jogadas, tentou dribles e não acertou hoje mais uma vez, mas pelo menos deixou de ser um jogador tão fominha como a gente via. Então eu vi pelo menos evoluindo, e eu acho que mais uma coisa que a gente pode falar a favor do Ramon Dias é que a gente criticou. A gente criticou, por exemplo, a escalação do Kaká e do Gustavo Henrique como dupla de zaga, mas o Kaká fez o gol e o Gustavo Henrique, na minha visão, fez uma partida relativamente segura. O Hugo, a gente critica a escalação dele, porque poderia ser o Bidu, por exemplo, mas foi lá e deu uma assistência. A gente critica, não sei... Não ter colocado o Bidon. Não ter colocado o Bidon, mas o Alex Santana vai bem. A gente critica o Romero ter sido titular, mas ele vai lá e faz gol. Então, assim, apesar de todas as críticas, o Corinthians do Ramon Dias, os jogadores criticados resolveram o jogo. Então, acho que é mais um ponto muito positivo dessa chegada do Ramon. Também acho que tem muita coisa para mudar e não é só porque resolveram o jogo hoje que tem que continuar sendo titulares. É meio ilusório, né? Você vê o Kaká decide lá na frente, mas atrás compromete. Sim, com certeza, mas, de qualquer forma, é o tal do dedo do técnico. Vamos para as notas? Bora para as notas. Hugo Souza, Neneca, achei que fez uma boa estreia, fez uma defesaça abissal no primeiro tempo. No segundo tempo também fez algumas boas defesas, mas tomou um gol que, apesar do desvio, eu fico meio assim de aceitar. Bola muito longe, o desvio de fato amorteceu a bola, achei ele um pouco lento para chegar, mas de qualquer jeito fez ótimas defesas, foi muito importante pro resultado, então vou deixar a nota 6,5 pro Hugo. Eu não achei falha no gol, claro. Talvez se a gente pegasse um exemplo do Carlos Miguel, que é um goleiro com um ótimo tempo de reação e muito grande, não que o Hugo não seja, mas o Carlos Miguel é ainda maior, talvez o Carlos Miguel pegaria. Mas eu não acho que seja uma falha, eu acho que foi mais um azar que o Corinthians teve do que uma falha, que a bola vem fraca, mas ela vem bem no cantinho também, então eu não jogo essa culpa no Hugo, e pra mim, cara, ele fez um bom jogo. A gente tanto ficou preocupado, quem acompanhou bastante o Hugo no Flamengo sabe que ele sempre teve uma deficiência muito grande com os pés. Hoje, claro, não deu nenhum lançamento brilhante, não se mostrou ser um goleiro 100% seguro, mas não falhou nesse quesito. Não preocupou em nenhum momento com a bola nos pés. Defendendo, ele fez uma defesa sensacional no primeiro tempo, que nem você falou, e se não fosse ele, o Corinthians largaria perdendo o segundo tempo logo no começo, que ele faz duas defesas bem importantes. E se mostrou ser um jogador com muito espírito, cara. Eu não esperava. Eu achava que o Hugo... Muito importante lembrar. Eu achava que o Hugo ia ser um jogador que ia sentir um pouco a pressão, que ia ficar meio, já falhei no Brasil. Mas ele se mostrou ser um cara bem confiante nele mesmo. Comemorava as defesas, gritava. Vi muitas vezes ele orientando os companheiros de equipe também. Cara, antes de você dar sua nota, o Hugo, importante lembrar... Ele tava na arquibancada contra o Vitória e vazou um vídeo dele comemorando feito um maluco. Um maluco. Hoje ele faz a defesaça no primeiro tempo, ele sai comemorando, vibrando muito pra torcida também. Você falou que no final do jogo, depois do apito final também, ele vai pra torcida, comemora. Saiu um outro vídeo agora dele dentro do campo depois do apito final, comemorando demais. Então é um cara que pareceu que ele realmente já sentiu o que é estar no Corinthians. Ele sabe da responsabilidade que ele tem, muito talvez por já ter passado por um clube de massa como é o Flamengo. E eu acho que realmente esse empréstimo dele para Portugal fez ele amadurecer demais. Então concordo com você em tudo que você falou. É um goleiro mais experiente já 25 anos. Já não é aquele moleque mais do Flamengo. E cara, assim, uma visão de quem tava no estádio, eu tava bem perto da onde que o Hugo tava defendendo no segundo tempo. Não que os jogadores não comemoraram depois do apito final. Obviamente comemoraram. O Ramon Dias e o Emiliano comemoraram demais. Teve outros jogadores que comemoraram bastante também, mas chegou um determinado momento que os jogadores comemoraram, aí aplaude a torcida, aí canta um pouco, aí alívio. Eu via muito mais jogadores saindo de campo com alívio, se abraçando e tudo mais, agradecendo a Deus, enfim. E o Hugo foi o único cara que virou pra torcida onde que eu tava e começou a balançar o braço, bater no peito e comemorar muito. Foi o único que eu vi. Posso estar sendo injusto com alguém, mas o único que eu vi a fazer isso. O que fez de forma mais efusiva, né? Que você realmente repara. E teve essas duas boas defesas. Eu acho que, cara, foi uma estreia animadora. Eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de pé no chão com o Hugo ainda, pelo histórico e por não ser um goleiro tão rodado assim. Mas eu vou dar uma nota bem alta para ele hoje. Eu acho que eu ainda fico com receio no primeiro gol. Não tenho uma opinião tão formada assim. Então, eu não acho que seja uma falha, mas eu acho que é uma bola defensável. Eu acho parecido com a minha avaliação, pelo menos, do gol que o Donelli tomou de falta do Vasco. Eu não acho que seja falha, o cara cobrou muito bem, cobrou forte, mas era uma bola defensável. Sim, mas cara, eu acho que eu vou dar uma elevada de moral no Hugo, pela estreia, pelas importâncias das defesas. Eu vou de nota 8, cara. Nota 8. Caralho. Porque eu acho que, apesar do primeiro gol ser questionável, aquelas duas bolas ele realmente salva o Corinthians, mano. Salva. Foram duas grandíssimas defesas. O cabeceio também foi importante. Nota 8 pro Hugo. Eu gostei bastante da estreia dele.
Puxando para lateral direita, Mateuzinho. Para mim, um primeiro tempo digno dele. Sofreu pouco pela direita e apareceu no ataque. Se a gente falou que o Hugo não apareceu, o Mateuzinho apareceu. Cruzou. Poderia ter ido um pouco mais para a linha de fundo alguma jogada? Poderia. Mas apareceu, cruzou, estava no ataque. Só que o segundo tempo do Mateuzinho, para mim, é muito ruim. Muito ruim. Esse começo de segundo tempo que o Criciúma tá muito em cima, são 2 jogadas em cima dele, que ele é zero combativo e o cara passa como ele quer pelo Mateuzinho. Fora aquele lance de peito que não precisava. Fora alguns passes errados no segundo tempo. Numa média, eu vou ficar de nota 4,5 pro Mateuzinho, mas o segundo tempo dele para mim foi muito ruim, muito ruim. Só uma nota um pouco mais alta, porque o primeiro eu achei digno. Eu concordo com você, eu vou fechar também com nota 4,5. E assim, o problema principalmente desse lance do peito é que ele é reincidente. É um lance que ele já tentou contra o Inter, já deu errado, já ficou patético, já virou meme pela cagada que ele fez, ele foi lá e tentou de novo. Então, pelo amor de Deus, Mateuzinho, pare. Apenas pare. Mas também achei que segura no primeiro tempo, ofensivamente bem. O segundo tempo acabou não subindo tanto e na marcação também falhou um pouco. Vamos de Gustavo Henrique. Eu sou um dos grandes críticos do Gustavo Henrique, não gosto, não acho um bom zagueiro, nem perto de ter nível pro Corinthians, mas hoje do sistema defensivo achei ele o mais seguro, achei inclusive que no final do jogo ele foi importante, que a gente já criticou muito ele aqui, dele não ter tempo de bola pelo alto, dele não ganhar cabeceio apesar dele ter 1,96, mas achei ele bem seguro hoje. E no final do jogo, pelo alto, ele foi importante também. Aquela hora que tá o chuveirinho do Criciúma tentando achar o gol de qualquer jeito, ele foi importante, tirou algumas bolas. Eu vou fechar com nota 6,5 também pro Gustavo Henrique. Também achei que ele foi seguro, achei que ele foi imperceptível. Não lembro de nenhum grande lance do Gustavo Henrique e também de nenhuma falha dele. Eu acho que ele foi imperceptível. E para um zagueiro, quando que ele não aparece muito no jogo, é bom. Porque mostra que pelo menos o dele ele fez. Mas eu vou fechar um pouco mais baixo, porque eu ainda acho que o sistema defensivo em si é muito desorganizado. Eu vou de nota 5,5 para o Gustavo Henrique. Kaká fez o gol, mas para mim foi pior que a dupla dele, foi pior que o Gustavo Henrique. Falhou em algumas coberturas, muito desesperado algumas vezes. Mas pelo gol, cara, eu vou dar uma moral também. Não vou dar uma nota muito baixa para ele. Pode parecer injusto, mas eu vou seguir de 5,5 também. Porque o Gustavo Henrique, para mim, foi melhor como zagueiro, mas pelo gol eu acho que dá uma empatada ali, porque querendo ou não, o Kaká decidiu o jogo. 5,5 para mim. Para mim ia ser nota 6, mas pelo gol eu vou fechar de 6,5 também, porque eu acho injusto ele ter uma nota maior que a do Gustavo Henrique, porque eu acho que no geral o Gustavo Henrique fez uma partida melhor. Só que me irrita muito o lance do Kaká fazer marcação Bluetooth, cara. Tem muitos momentos que ele marca muita distância. Mesmo o balão que vem lá da frente, de tiro de meta, de goleiro, de zagueiro, parece que o Kaká ele não consegue chegar junto do cara, fazer uma pressão, eventualmente até fazer uma falta, ele prefere deixar o cara dominar. Isso me perturba muito, então, cara, vou até baixar, vou deixar uma nota 6 pro Kaká. Hugo, bela assistência, segundo tempo seguro, mas o primeiro tempo, pra mim, horroroso do Hugo, muito ruim mesmo. Ruim mesmo. Cara, nota 5 pro Hugo. Tem esses 2 pontos, né? São 2 jogadores, assim como o Kaká, que alternaram momentos no jogo. O Hugo fez o primeiro tempo ruim, pouco subiu. Eu acho que até prejudicou o esquema, o Hugo, porque ele não subiu, cara. O jogo do Ramon Dias pedia que tivesse opções do lado esquerdo e do lado direito. E a gente viu o Mateuzinho do lado direito e não viu o Hugo do lado esquerdo. Achei ele um pouco desligado, tanto que no lance que o que o Hugo Souza faz um milagre, é o Hugo que tá na marcação do cara que solta o passe. E ele também, ele tá marcando completamente atrasado. Mas deu assistência, né? Deu assistência, acho que fez o segundo tempo ofensivamente participativo. Mas, cara, também não consigo dar uma nota muito alta. Eu vou fechar com você, nota 5. Boa assistência do Hugo, mas o primeiro tempo muito ruim. Inclusive, líder de assistência do Corinthians na temporada. E o Kaká é o artilheiro do curso Brasileirão. Você vê com que esse time. Bizarro. Vamos puxar agora para o primeiro volante, Ranieri, que voltou a fazer uma boa partida. Para mim, já tinha feito uma partida muito boa contra o Vitória. Que contra o Vitória vale lembrar que o Corinthians joga só com ele de volante, porque Garro e Coronado no meio, ninguém é volante de fato, e ele deu conta muitas vezes daquele setor, e hoje eu também acho que deu conta, foi combativo, teve ajuda, né, na imposição física, eu acho que isso beneficiou bastante ele. Ofensivamente eu achei ele muito nulo, mas defensivamente foi bem, teve um carrinho importante no segundo tempo também, que eu acho que dá para destacar. Eu vou fechar com nota 6,5 pro Ranieri. Ranieri, que a gente não vai contar na partida contra o Bahia, já que ele tomou o terceiro cartão amarelo, mas eu também acho que ele fez uma bela partida.
Obviamente, defensivamente total, porque ofensivamente ele não fez muita coisa, até porque não é muito a dele, né? Raramente a gente vem aqui elogiar o Ranieri pelo que ele faz ofensivamente, mas defensivamente, com tempo de bola, acertando os botes, acertando o carrinho, bem na marcação, intenso, matou jogada quando precisou, tomou um amarelo meio bobo, mas independente disso, fez uma boa partida. Eu vou de nota 7 pro Ranieri. E assim como o companheiro dele, eu vou dar nota 7 também pro Alex Santana. Achei que fez uma bela estreia. Aliás, 7,5? Não, 7. 7 pro Alex Santana. Ele fez uma boa estreia, me surpreendeu defensivamente, marcando bastante, com uma imposição física muito grande também para ganhar bolas. Aguentou o jogo inteiro também, o que é surpreendente. Tudo bem que ele estava jogando no Atlético Paranaense, estava envolvido no elenco, mas ele é um jogador que é reserva. Ele chega já como titular, numa baita de uma bucha, num time desorganizado, num time que está mal, e ele vai bem. Presença diária, intenso, marcou o jogo inteiro, roubou muitas bolas também. Achei uma boa estreia do Alex Santana. Tem que ver se agora ele mantém esse ritmo. Eu vou fechar com nota... Cara, eu vou fechar com nota 7,5 também. Eu acho que as pessoas, a Fiel TT e... Enfim, os torcedores do Corinthians no geral deram uma empolgada acima do que foi o Alex Santana. Ele foi bem na partida, jogou bem, concordo com o que você falou. Me surpreendeu muito na marcação, porque eu esperava que o Alex Santana fosse um jogador que entregasse muito mais ofensivamente, e ele entregou mais defensivamente, muito combativo, muito intenso. Ele correu os 90 minutos, só parou de correr quando ele sentiu a cãibra ali no finalzinho do jogo. Sentiu a cãibra, né? Vamos acreditar tá no certo jogador, ele, né? pô, graças a Deus. Vamos acreditar ali no que tá acontecendo. Não sou médico, não vou falar se o cara teve ou não. Mas, cara, ele foi muito combativo, muito intenso, correu o campo inteiro, ajudou muito na marcação. Achei que em um outro lance ele foi afobado. Ofensivamente ele tentou bastante. Eu acho que errou também bastante, mas errou porque foi o que mais tentou. Pelo menos o primeiro tempo, para mim, foi disparado o jogador que mais tentou armar o time. Foi mais o Alex Santana. Mais participativo. É bom no jogo aéreo também. Me agradou, porque com o Alex Santana no Corinthians tem algo diferente com o Bidon. Com o Bidon, o Corinthians tem mais qualidade técnica. Tem mais passe, mais saída de bola. O Bidon consegue dividir as funções com o Galo, e eu acho que isso faltou um pouco no primeiro tempo. Mas com o Alex Santana, o Corinthians ganha o meio campo, cara. Porque ele é muito físico, ele é muito forte, ele é muito intenso. Ele é um cara que dominou o meio campo hoje do Corinthians. Ele e o Ranieri conseguiram neutralizar por boa parte do jogo o meio campo do Criciúma. Você ganha em força, você ganha em posição física, é importante ter isso no elenco. Eu vou de 7,5 pro Alex Santana. Vamos ter calma, é o primeiro jogo dele. Ele costuma oscilar bastante nos clubes onde ele passou, mas fez uma boa estreia, merece os parabéns sim. Me surpreendeu bastante. Rodrigo Garro, outro que eu acho que fez uma boa partida. De novo, eu acho que o Garro ele segue com algumas coisas. Ele ainda não aprendeu a ter um pouco mais de calma, ele ainda é muito afobado, ele ainda tenta uns passes sem sentido, mas ele corre muito, ele ganhou um escanteio no segundo tempo ali, cara, sozinho. Fenomenal. É o escanteio do gol, inclusive. Então, duas, três divididas, ele vai levando até o fundo, na inteligência ele ganha o escanteio. E ele é um jogador que realmente hoje pro Corinthians no toque de bola, na distribuição de jogada, na intensidade, ele foi muito importante. Foi intenso assim como os volantes, o Rodrigo Garro. Eu acho que chamou a responsabilidade, quase fez um gol de falta no primeiro tempo, ele bate muito bem falta. Mas eu ainda vou colocar ele um degrauzinho abaixo do Alex Santana, eu vou de nota 7 pro Rodrigo Garro. Eu vou fechar o meu campo inteiro com nota 7, porque eu gostei também da partida do Garro. Por tudo isso que você falou, ele na armação ele é importante, ele briga muito, nem é a função dele, mas ele marca muito também. Nas cobranças de falta de escanteio levou muito perigo. No primeiro tempo, quando a gente teve vários escanteios que levaram perigo, porque o Garro cruzou muito bem. Uma coisa que a gente reclamou muito dele várias vezes, que cobrava falta muito forte, não era para ninguém, a bola não subia, vários escanteios também ridículos que ele já cobrou, mas ele vem melhorando bastante. Eu vou fechar de nota 7 também pro Garro. O Wesley eu achei muito mal, o primeiro tempo dele muito ruim. Gostei dele ter participado mais, ter saído mais daquela ponta dele e ter participado mais do jogo, ter soltado mais a bola. Achei que ele melhorou nesse quesito, mas no individual dele, que é o principal ponto do Wesley, ele foi mal, prendeu demais a bola, cedeu 2 ou 3 contra-ataques pro Criciúma ao longo do jogo, principalmente no primeiro tempo. Ele participa ali da jogada do gol, mas acho ainda muito pouco para dar uma nota muito alta. Eu vou fechar de nota 4 pro Wesley. Eu tive uma visão diferente. Eu acho que o primeiro tempo do Wesley, ele erra bastante. Jogou mais pertinho de você também, né, no primeiro tempo. Consegui ver melhor. A gente assiste o jogo em lugares diferentes, rapaziada. Consegui ver um pouco melhor ali, né? Tava um pouco mais perto de mim. Eu achei que ele errou bastante. Concordo com você que ele deu contra-ataques pro Criciúma. E eu acho que o Wesley é o exemplo claro de jogador que sente o momento do clube.
Pra mim, o Wesley, ele tá sentindo a pressão de jogar no Corinthians nessa situação que tá, jogar num time desorganizado, de muitas vezes cair sobre ele a responsabilidade de ser o diferencial do time ali. Eu acho que tá sentindo muito e isso tá pesando, cara. Claramente ele tá sem confiança, claramente ele não tá conseguindo acertar os dribles que ele acertava, mas eu não acho que o primeiro tempo dele foi tão ruim, porque ele soltou mais a bola, ele inverteu umas bolas que gerou bons ataques pro Corinthians, ele foi mais incisivo, mais objetivo. Mas ainda falta mais, claramente falta mais. Ele participa também do primeiro gol do Corinthians, dá um passe pro Hugo, mas, cara, falta mais do Wesley. Não acho que ele foi tão mal assim, mas a gente espera mais. Eu vou fechar de nota 5 pro Wesley. Romero, questão polêmica. Não achei que ele fez uma grande partida, fez o gol, muito importante. Ele é um jogador com uma grande presença de área, e se a gente falou que o Ramon ele quer pontas que entrem na área e que tenham oportunismo, o Romero talvez seja o ponta do Corinthians que mais tenha isso. Porque ele realmente é um cara que sabe fazer gol, um cara que sempre está bem posicionado, então é um ponto válido para ele. Mas eu ainda acho que o Romero ele prejudica o funcionamento do ataque do Corinthians, eu acho que ele erra muito. Para mim, o primeiro tempo dele, ele tem uma boa bola que ele enfia pro Yuri Alberto, que o Yuri perde o gol, mas do resto eu pouco me lembro de lance que ele acertou. Para mim, ele errou bastante. No segundo tempo também teve uma boa jogada, que ele consegue passar pelo marcador, entrar na área, mas ele dá um toquinho a mais e acaba perdendo o lance, que poderia ser um bom lance, ele acabou pecando pelo capricho. Mas ele fez o gol. Eu não vou dar uma nota tão baixa para ele, porque ele fez o gol. Mas para mim o Romero não tem condição de ser titular do Corinthians, eu acho que está bem abaixo do que já rendeu, muito lento, mas pelo gol e pela entrega que ele tem, eu vou fechar de nota 5,5 pro Romero. Eu concordo que o Romero não é mais, pelo menos no momento, não é mais titular do Corinthians, pelo nível de futebol que ele apresenta. E principalmente pela forma como o Ramon tá jogando, de colocar os pontos para jogar um pouco mais para dentro, com o time com a bola, eu acho que o Coronado deveria ser titular no lugar dele, porque dessa forma ele participa mais do meio campo, consegue armar, consegue cortar para os dois lados se precisar, consegue finalizar mais pela posição, até cruzar algumas bolas. Eu acho que ele tem mais qualidade pro Romero, que o Romero para essa função. Só que, pelo que foi determinado pro Romero, eu achei que ele entregou. Conseguiu fazer bons passes, deixou o Yuri na cara do gol. Teve um lance no segundo tempo também que ele cruza pro Yuri na medida que o Yuri ele só joga na mão do goleiro do Criciúma. Ele faz o gol também, que é muito importante. Então, assim, eu achei que pro que foi proposto pro Romero, ele entregou, cara. Obviamente, ele não é nenhum primor, mas fez o básico, fez o dele. Deixou um jogador na cara do gol, fez um gol, então eu vou fechar de nota 7 pro Romero. E o Yuri Alberto, muito mal nos dois tempos, muito pouco, entregou muito pouco, presença de área também baixa. Eu acho que em alguns momentos pode até ser estratégia dele puxar uma marcação para deixar alguém livre, principalmente quando o Corinthians tem a bola pelas beiradas. O Alex Santana apareceu livre uma hora para tentar cabecear porque o Yuri fez isso. Teve outra chance que chegou no Wesley também, que tá pisando mais na área também agora com o Ramon. Mas com a bola o Yuri ainda entrega muito pouco, mais cai e tenta sofrer falta do que alguma coisa. Mas no segundo tempo, a partir do momento que o Corinthians já estava ganhando, para segurar a bola o Yuri foi bem. Fez algumas 2, 3 boas jogadas ali sozinho e conseguiu fazer troca de passe. Mas assim, um recorte muito curto do jogo. Ele jogou, 20 minutos bem e 70 mal. Então por isso eu vou fechar de nota 3,5 pro Yuri. Acho que foi o pior dos titulares, talvez. Cara, eu concordo. Eu acho complicado o pior dos titulares porque não me agradou nem um pouco a partida do Mateuzinho, por exemplo. Então, o Mateuzinho acho que até acho compromete. Que tem um recorte maior bem no jogo. Eu acho que o Mateuzinho pelo menos tem, no geral, 50 minutos bem no jogo. Eu achei que o Yuri teve um pedaço... E também é complicado porque o defensor, quando ele erra, ele realmente compromete. Sim. Né? O atacante nem sempre. O Yuri pode se dar ao luxo de errar um pouco mais. E uma coisa que eu nem falei na minha avaliação é que ele perdeu um gol na cara. Perdeu um gol na cara do gol. Mas eu também acho que é uma partida muito ruim do Yuri. Se a gente viu o Yuri melhorando muito esse ano, ele realmente, cara, não dá pra falar que ele faz uma temporada ruim pelo Corinthians. Ele tem 15 gols, é o artilheiro do time. Ele tem um momento ruim. É o artilheiro da Sul-Americana também, mas está de novo no momento ruim. Que a gente viu do Yuri, por exemplo, no jogo contra o São Paulo, brigando todo momento, ganhando bola, ganhando de zagueiro. Hoje a gente não viu. Parece que o Yuri tá eu não queria usar a palavra se acovardando, mas parece que ele tá cada vez menor nas disputas contra os zagueiros, sabia? Não consegue ganhar pelo alto, dificilmente consegue ganhar por baixo, já não tem aquela intensidade toda para roubar uma bola no ataque. Cara, eu acho Perdeu um gol,
eu acho que ele é um jogador parecido com o Wesley nesse sentido, que sente o momento do clube. Sente. 2022, o Corinthians bem, ele bem. Começo do ano, o Corinthians bem, ele até que bem. Fez um bom paulista até em números. E aí, depois que o resto do Antônio ano- chega, né? Não, eu digo em 2023. Ah, 23. 2023 ele bem, no Paulista. Depois do resto do ano, o Corinthians mal, ele mal. Hoje ele mal, no começo do Paulista, o Antônio chega, o time melhora, ele vai bem também, e agora o time mal e o Yuri tá mal de novo. É, o jogador que a gente espera que chame a responsabilidade não chama, cara. Protagonista do time do povo. E Yuri Alberto, se omitindo. Pô, perdeu um gol na cara do gol. Esse lance do cabeceio dele foi ridículo. É um jogador que até puxa a marcação, mas não ganha uma. Você vê, o Corinthians tentou usar bastante cruzamento, tentou usar bastante jogadas pelo lado. Pouco conseguiu aproveitar. Uma que aproveitou foi a do Romero e depois do Kaká. Duas conseguiu. Mas o Yuri não conseguiu ganhar uma, cara. A única finalização que ele teve no jogo, que eu me lembro, ele perdeu. Que foi esse lance que ele saiu cara a cara. O Yuri, pra mim, tem uma dificuldade muito grande de entender o espaço que tá em volta. É um jogador que normalmente tem um zagueiro nas costas dele, mas mesmo quando não tem, ele já solta a bola rápido para trás, ele já solta a bola rápido pro lado, ele não tem o raciocínio de pegar essa bola, virar, tentar um drible, tentar construir uma jogada individual, levantar a cabeça, distribuir um passe melhor. Teve vários momentos que o Corinthians poderia bolar um contra-ataque, mas pelo Yuri atrasar a jogada, o Corinthians não conseguiu criar esse contra-ataque. Então, pra mim, ele foi mal. Ele precisa ser mais imponente. Pra mim, é isso que falta. O Yuri Alberto não é um atacante imponente. Ele não passa medo pro zagueiro. Ele não briga, ele não incomoda o zagueiro. Ele não é chato. Quando ele não é maldoso. Ele precisa ser maldoso. Ele precisa ser, pô. Precisa ser um cara mais mal. O Yuri é Precisa bonito. ser mal, O Yuri é pô. bonitinho, pô. Ele fica rindo com o zagueiro, ele faz gracinha e tal. Ele abraça o Piton. É um murro do Piton. Tem que ser uma cara de mal, pô. Tem que entrar na mente dos caras, realmente brigar com o zagueiro. E a gente Sangue sabe que nos se ele olhos, quiser nos fazer olhos, isso, ele ódio. consegue. Você mencionou aí o jogo contra o São Paulo, foi assim. O próprio jogo contra o Atlético Goianiense, o Corinthians com um a menos, ele é assim também. Sim. Mas hoje, infelizmente, não conseguiu. Achei que foi mal também, bem mal na partida. Eu vou fechar com uma nota 3,5 pro Yuri também. Talvez eu tenha me repetido a nota do Mateuzinho, mas eu vou fechar com a do Yuri 3,5, que eu acho que é justo. Partindo para quem entrou. Coronado foi o primeiro. Coronado foi o primeiro, já vamos poder puxar pro Coronado. Apesar de ter jogado pouco tempo, vou seguir com a nota que eu dei pro Galo. Nota 7 pro Coronado, por ter jogado menos tempo, né? Mas ele deu uma assistência sensacional, sensacional. Foi um cara que ele conseguiu bolar alguns contra-ataques do Corinthians e foi combativo na marcação também quando precisou. Vou até mudar, nota 7,5 pro Coronado. Achei que entrou muito bem no jogo. Caralho, ficou empolgado, hein? Pô, achei que entrou muito bem. Cara, eu vou de 6,5 porque eu acho que ele participou pouco. Mas o pouco que ele participou foi muito bem, como você falou. Uma assistência para maiores de 18 anos, realmente espetacular. Teve alguns outros bons passes, conseguiu construir jogadas. Com a experiência, conseguiu até sofrer algumas poucas faltas ali, mas ganhar um tempinho e tal. Então assim, gostei, mas achei que pelo pouco tempo não dá pra dar uma nota tão alta que nem você deu. Félix Torres entra também na zaga, participa pouco, mas o pouco que participa me agradou. Nenhum erro defensivo, entrou firme em 2 jogadas que precisou dele, 2 que eu lembro pelo menos. Cara, assim, 6. Não comprometeu. Pra mim, assim, eu que tava perto desse lance, eu acho que eu conseguia parar. Não sei se você teve essa visão. Mas o que ele ficou confuso na hora de bater o lateral foi brincadeira. Sim. Ele não sabia o que fazer, mano. Ele não é lateral, pô. Ele não sabia como que ele ia pegar a bola, como que ele ia fazer. Enfim, mas não é a dele. Eu achei que ele foi seguro também, mas pouco tocou na bola. Eu vou fechar com nota 5,5, que nem eu dei para os zagueiros. Junto com ele entrou o Rian também, que eu achei meio imperceptível. Pouco vi o Rian no jogo. O Corinthians povoou um pouco mais o meio campo. Mas, cara, eu vou fechar com uma nota 5 pro Rian, porque para mim ele não comprometeu em nenhum momento. Até ajudou o Corinthians a fechar um pouco mais o meio campo, mas eu também pouco vi ele tocar na bola. Nota 5. Eu vou fechar de nota 5 também, porque eu também pouco vi ele tocar na bola, não lembro praticamente dele encostar na bola, mas eu vi ele correndo muito de fato, fazendo pressão com o Yuri lá na frente, era ele que fazia, e voltava para marcar também. Então gostei desse lance do Rian entrar bastante intenso. Ele tá entrando melhor nos últimos jogos. Tem entrado bem, parece que deu uma amadurecida boa. O último foi o Fagner, cara, assim... Nossa, entrou muito mal. Todo mundo na arquibancada, na hora que o Fagner entrou, falou: Eba, o Fagner vai entrar, melhor que o Mateuzinho. Todo mundo, a fiel, se mobilizou, começou a sentir saudade do Fagner por causa do Matheus.
E assim, o Fagner já vinha muito mal antes do Matheus. Quando o Fagner estava jogando, as pessoas pediam o Matheusinho de titular. E isso é verdade, ninguém aqui pode negar isso. Só que realmente, deu saudade do Fagner, porque a gente sabe do que ele pode entregar. Só que ele entrou muito mal hoje e ele quase me matou, do coração. Então, cara, nota 1, porque ele quase cometeu homicídio. Ele não pode fazer aquilo que ele fez, pô. Perdeu uma bola naquele ponto do jogo, pertíssimo da área. E assim, o desvio deixa mais desesperador ainda, porque a bola sobe, você vê o Hugo vendido na jogada só torcendo pra ela sair. Então assim, Fagner, pela sua tentativa de homicídio, com pelo menos uns 5, 6 que eu morri ali na arquibancada com seu erro, é nota 1. Cara, eu vou de nota 2 pro Fagner, só pelo fato, eu só não vou de 0 de 1, porque primeiro que o erro dele não resultou em gol. Aí seria 0. Aí seria 0, porque ele não fez nenhuma grande idiotice que acabou com o resultado do Corinthians. E também pelo fato que ele tá voltando. Ele já é um jogador mais experiente, mais velho, a gente sabe da condição física. Porque ele já tem 30 e todos os anos, não dá pra fazer sim, isso. mas ele tava claramente sem ritmo nenhum, sem mentalidade nenhuma, até porque o lance que ele perde é um drible normalmente que ele faz. Ele sempre faz esse drible, normalmente acerta. Só que ele faz isso mais perto do meio campo, não ali onde ele fez. Mas é uma parada que ele sabe fazer. Sim. Mas eu acho que ele errou muito também por displicência e pelo fato que ele estava totalmente desacostumado, totalmente aéreo do jogo. Mas, cara, não dá pra dar uma nota maior que isso, pô. Ele quase prejudicou o Corinthians. O Corinthians quase tomou um empate por conta exclusivamente dele. E do resto, assim, tocou um passo pra trás. Quando os jogadores do Criciúma aproximaram pelo lado esquerdo do campo deles, direito do Corinthians, que é onde que ele tava marcando, eu acho que ele não conseguiu se encaixar bem ali como um ala. Eu acho que ele ficou meio perdido na marcação nos momentos. Vou fechar com nota 2, só com ressalva pra ele, porque ele tá voltando de lesão. E também pela questão que a gente sabe como o Fagner, idade física. Então só por isso eu entendo ele sentir um pouco mais o jogo. Mas o que ele fez ele não pode fazer não. E o Ramon, para fechar? Para fechar o Ramon Dias, para mim, avaliação, uma estreia com vitória que era o que precisava. Ele conseguiu erguer o ânimo da equipe, ele conseguiu organizar algumas coisas, teve boas decisões, que a gente criticou antes, mas que surtiram efeito na prática. Eu acho que foi uma boa estreia dele. Fez o que esperava, porque ninguém esperava que o Corinthians apresentar um grande futebol, que ia dar uma aula, que ia ser um time totalmente criativo, totalmente seguro, e não foi. Eu acho que definitivamente não foi. Achei uma partida bem ok do Corinthians. Mas precisava ganhar, ganhou, 3 pontos importantíssimos, e a confiança que ele dá e a energia que ele trouxe para esse time, eu acho que pode ser fundamental para a virada de chave. Não vou dar uma nota tão alta, mas não tem como para mim ser abaixo de 6 pela vitória, pela energia. Eu vou de nota 6,5 pro Ramon. Cara, eu vou de 7,5 porque eu gostei muito do primeiro tempo, apesar do Corinthians ter saído perdendo. E o que você falou, deu um ânimo muito a mais, deu pra ver que o time melhorou ofensivamente, assim, demais. Eu gostei demais do que ele fez com os pontas, de conseguir fazer eles serem mais participativos do jogo. Eu achei que realmente a organização ofensiva do Corinthians mudou da água pro vinho. Hoje pelo menos, pareceu que os jogadores sabiam o que fazer com a bola, coisa que a gente há muito tempo via que o Corinthians não sabia. Ainda tem muita coisa para fazer com essa defesa, porque ainda é uma mãe para os adversários. E, cara, falando em termos de substituição, a entrada do Félix foi até que ok, do Rian foi até que ok, o Coronado foi uma ótima substituição, poderia ter sido titular, a gente já falou isso, só que como ele entrou e resolveu o jogo, então também um ponto positivo. Apesar de que também o Fagner entrou mal, mas era uma entrada até que básica. Mas no geral gostei muito da estreia do Ramon Dias do Corinthians e aguardamos os próximos capítulos e próximos jogos para ver se mantém o mesmo ritmo. Só pra finalizar, eu acho que outro ponto que eu entendo que no jogo hoje talvez não cabia colocar, mas o Bidon não ter ganhado nenhum minuto hoje me irritou também. Eu acho que eu não entendi preterir o Bidon nesse momento. Talvez apesar do Alex Santana ter feito um bom jogo. Talvez tirando o Garro, poderia ter colocado ele. Não precisava ter colocado o Rian, poderia ter colocado o Bidon. Acho que também seria uma alternativa boa. Eu acho que demorou um pouco para mexer também. Para mim eu tenho algumas ressalvas, mas, cara, no geral, o Corinthians também peca por elenco. Eu acho que se conseguir contratar também, se ele conseguir encaixar mais também a parte ofensiva, e às vezes chegar, cara, que nem um ponta-direita que está sendo especulado, vai chegar mais volante. Tem proposta por meia, tem proposta por lateral esquerdo ofensivo. André Ramalho já anunciado que vai estrear, que além de ser um zagueiro, é um cara com um passe muito bom, que é diferente do que o Corinthians tem hoje no elenco. Eu acho que a produção ofensiva também tende a melhorar e defensivamente tende a encaixar mais. Então, cara, uma boa estreia, mas
claramente tem pontos para melhorar. Vamos com calma, vamos respirar, mas seguindo essa energia, porque o Corinthians é para quem acredita, irmão. O Corinthians é isso, a gente vai sair dessa situação e, se Deus quiser, isso vai ser o começo de uma virada de chave, porque a gente merece muito e eu acho que a torcida tem que estar com isso, o jogador tem que estar com isso, todo mundo tem que estar com muita gana para virar essa chave. É o que a gente aparenta ter visto. Comissão, jogadores e torcida realmente unidos para tirar o Corinthians dessa situação. Então é isso, rapaziada. Esse é o pós-jogo. Graças a Deus, de uma vitória no Campeonato Brasileiro. A gente não tinha feito nem do Fluminense, nem do Vitória. Então, como é bom vir aqui falar para vocês que a gente venceu, que a gente somou 3 pontos. E a gente espera poder, no domingo, agora contra o Bahia, voltar e fazer a mesma coisa. Se inscreve no canal, manda pros seus amigos corintianos se você gostou do vídeo, dá like, deixa no seu comentário o que você achou desse jogo do Corinthians e da estreia do Ramon Dias. Fala também da estreia do Alex Santana. Fala o que você achou do jogo em geral pra gente, que a gente vai estar interagindo com vocês nos comentários. Então, tamo junto e vai Corinthians! Vai Corinthians!